Capítulo 18: Jesus e sofrimentos. Quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que eles os poderia curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer. Complementando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade dela o portador. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida, desse modo, arrebentando as cadeias de revolta persistente da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Quem quer investe e, ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados almejados. O crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Há uma crença automática, natural, herança arquetípica das gerações passadas, que induz à aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem análise racional. E existe aquela outra que é resultado da elaboração da lógica, das evidências dos acontecimentos com os quais a razão anui. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Quando se quer, despojado de dúvida, a crença no êxito já se encontra bojo no desejo exteriorizado. O receio aí não tem guarida. Nem as vacilações produzem desconfiança. A paisagem mental iriza-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob os raios poderosos da vontade bem dirigida. Querer e crer conduzem à luta mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Após o logro feliz, devem prosseguir esses dois valores morais comandando a integridade emocional para impedir a recidiva. No episódio do paralítico, que foi descido pelo telhado e posto ao seu lado, como em outros variados, as duas questões são postas em evidência pelo mestre. A pergunta direta: tu crês que eu te posso curar? O doente respondeu: sim, demonstrando a fé que o dominava, ao mesmo tempo retratando querer recuperar a saúde, tal o esforço empreendido para estar ali. Movimentar amigos e pessoas solidárias, submeter-se ao desconforto de ser conduzido, tivera aumentadas as dores e, porque queria, conseguiu. Sensibilizado por tal esforço, Jesus o libertou da doença de que ele, sem revolta, desejava despojar-se. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso esforço para a vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que o soubessem, sem que o soubesses, e agora vês somente o seu resultado. Ademais, apela para Jesus com firmeza,
certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Se queres a paz e a saúde, e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Essa passagem eu tinha lido um pouco antes e ela é muito profunda, né? Porque nessa passagem do paralítico, que ele é descido pelo teto da casa, que eles destelham a casa que Jesus está, e eles vão descendo ele na corda numa cama. Eu lembro que para mim, eu ficava, porque tudo muito simbólico, né? Eu ficava pensando, gente, por que não bateram na porta para ele entrar? E aqui a Joana nos traz, né, nessa imagem simbólica de todo o movimento que o ser precisa fazer. Então, o querer vem no movimento. Então, ela explica, né, que ele estava ali para recuperar a saúde, mas ele movimentou todos os amigos e pessoas solidárias, se submeteu ao desconforto de ser conduzido, tivera aumentada as dores, e porque queria, conseguiu. Então, olhando para essa imagem que ela nos trouxe, é perceber o quanto esse querer precisa ser consciente e precisa ser firme, porque ali ele se colocou em todo o movimento para chegar ao Cristo. E se a gente, hoje eu pensando nisso, como esse movimento, ele é muitas vezes difícil, porque ele precisa, muitas vezes, ultrapassar barreiras de, de situações que a gente ainda está no conforto, em situações que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir mudar na própria vida. E aqui, esse movimento do querer e vai superando o desconforto, vai se permitir ser guiado nesse processo. É um movimento que faz na vida das pessoas, dos amigos. Então, quando eu li essa mensagem, para mim foi bem esclarecedor essa passagem, que ela fez muito sentido desse esforço de Jair. O que que acontece? Quando eu vejo essas coisas assim, para mim, eu fico assim, em, eu fico em choque. Não tem uma palavra, não é choque. Eu fico assim me questionando a lei da causa e efeito, sabe? É a primeira coisa que me vem. Então, pegando isso tudo que você acabou de falar aí, Vina, veja só, o que que é conforto? Conforto é a pessoa querer permanecer naquele erro que muitas vezes é milenar, sabe? E aí, como é que em um clique você pode se desfazer desse erro milenar, né? Então, quer dizer, esse ato das pessoas que se curaram, eu acho que se curaram porque já estava próximo da cura. Jesus só veio mostrar que é possível, mas tem casos que não dá, mas nós sabemos disso. Por isso que ele fala que o ato de querer libertar, o ato de querer liberam dos elementos perniciosos geradores dos distúrbios que se apresentavam na emoção e na mente e no corpo. Poxa, são três organismos que ele tá na emoção, na mente e no corpo. Como é que ele vai se desfazer disso em um clique? Sabe, eu acho que foram alguns só que foram selecionados para Jesus, porque senão teria rompido a lei da causa e efeito, entende? E aí não há disruptura nesse sentido. É isso só que eu queria falar. Eu achei interessante, Lina, o que você falou e o que o Jair falou também.
Uma vez eu, conversando com uma pessoa sobre essas passagens, ele falou do tempo, que todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas estavam há muitos anos sofrendo. Nenhum deles foi assim, ano passado fiquei doente, esse ano curou. Eram 12, 15, sei lá, eram anos e anos e anos de sofrimento, de dor, né, e de coisa para alcançar essa cura. Chegar a esse momento, né, do querer de verdade. E aí a Wina falando do querer. Oi? Ah, e o querer, eu fiquei imaginando em toda a vida da gente, né? O que que a gente realmente quer, né? O que que a gente faz na nossa vida que realmente a gente quer, que é aquilo que a gente coloca a nossa alma, né? E às vezes a gente passa pela vida vivendo no meio no automático, né? Sem realmente as coisas acontecem, aparecem, e a gente vai vivendo. Não assim, mas é sem uma consciência, né? Sem nada. E esse querer, eu quero de verdade, e aí eu movo toda uma energia física, mental, isso que o DJ falou, para alcançar isso que eu quero. E a gente, na maioria das vezes, não passa a vida sem querer mesmo, né? Tem uma passagem que ela fala aqui: quem quer, investe, e ao fazê-lo, age de forma a colher os resultados almejados. Eu gosto muito de olhar as passagens dessa forma bem simbólica, porque tem um comentário do Haroldo que ele fala das curas de Jesus, né? E ele fala de que as curas realmente elas vão muito além do físico, porque o físico ele é a manifestação daquilo que a gente traz, né, no nosso corpo espiritual. Ela é apenas, né, a exteriorização, é o corpo falando com a gente daquilo que a gente já tem ali, que vem do nosso espírito, da nossa alma. E então, ele fala que, independentemente da cura realizada, todos desencarnaram. Então, o sentido, ele está nessa mudança, né? Por isso que ele perguntava, o que tu queres? E eu lembro do cego, que é uma que eu gosto muito, que ele fala, o que tu queres? E ele fala que ele quer enxergar, né? Ele quer muito além de ver, ele quer enxergar, ele quer participar daquele processo. Então, se a gente olhar a cura, né, o que é a cura, a gente vai ver um processo dentro do nosso amadurecimento espiritual, dessa caminhada rumo ao Cristo. O que a gente pede para Ele? Que vai muito além do físico, ele está bem voltado mesmo para a nossa reforma, para a nossa vivência espiritual. Eu acho que foi a Gabriela e depois o Ismael. Oi, tudo jóia? Eu sou nova, me mandaram esse link e tudo bem falar agora? Esse é o momento? Gabriela, fica à vontade. Bem-vinda. Ah, jóia, agradeço. Então, eu achei a escrita muito linda e eu não concordo muito com essas interpretações, as últimas interpretações, né? O Jair falou sobre os selecionados, né? Que poucos passam por um problema e conseguem resolvê-lo, né? Ou seja, muitas pessoas passam por transtornos e problemas e questões e só algumas delas são selecionadas, né? Foi o que ele disse. Daí a última guria que disse, que é a D alguma coisa, eu não consegui ver o nome, ela falou que
As pessoas que conseguem a cura passam por anos e anos para conseguirem a tal cura. Mas me perdoem se eu estiver enganada, eu acho que esse prisma, né, do que o Jair falou, que são os selecionados, e a Dê falou, que são pessoas que passam por anos e anos e anos, é o tal prisma da conveniência, de achar que a cura é rara, que é inalcançável, que é para os selecionados, porque sobre Jesus e Deus e deidades é muito, eu acredito, né? É uma visão pessoal de achar que todos esses preceitos que são passados, eles são, na verdade, uma manifestação do que está ao alcance de absolutamente qualquer pessoa. Tanto é que pelo texto, a última partezinha que estava aparecendo há pouco tempo no slide, era: se queres a paz e a saúde, crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Ou seja, não é agora para um selecionado, não é agora para quem está anos e anos e anos no karma, é agora para qualquer um. E vai ser mais difícil para uns, mais fácil para outros, mas é agora para todo mundo, sabe? É nisso que eu acredito, porque é genuinamente o que está escrito, né? Que o momento é agora. Não é sobre conquista, não é sobre anos e anos, é sobre acreditar. Ele fala, né? Os dois valores, o crer e o lutar para. Então, é nisso que eu acredito, que eu interpreto, pelo menos. Ismael. Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Gratidão aí pelo compartilhar, né? Essas várias visões vão só se somando na nossa visão mesmo de conjunto. Nesse texto, juntando também as ideias de vocês, que vai só fazendo aqui uma reformulação, nesse texto Jesus e o sofrimento, essa questão do crer e do querer. Eu perdi o Ismael. Eu vejo muito como o equilíbrio entre o passivo, o ativo, que é a pessoa querer ir atrás e fazer a sua parte, né? Então tem esse processo ativo, mas ao mesmo tempo tem ali o passivo que é Senhor, cura-me, né? Ali onde ele busca também esse processo como uma entrega. E eu vejo muito isso na questão do ensino. Às vezes vem estudantes e procurando, olha, eu quero aprender tal assunto, né? Fazer um TCC, uma iniciação científica, algum trabalho nessa parte. Então, o que acontece? O professor ele pode chegar ali e auxiliar, passar as informações, possibilitar com que o caminho ele seja muito mais eficiente, mas também há o aspecto ativo do estudante estar ali, estar trabalhando, estar buscando aproveitar aquela oportunidade que o professor ele está ofertando, sabe? Então, o processo do aprendizado, ele tem esses dois, que é realmente aquela vontade do estudante, que é o querer e a possibilidade também de estar em um local que facilita isso. Então, do ponto de vista do aprendizado e da cura, eu vejo assim também. Ele é há essa junção, né? Então, o mundo maior está sempre ali predisposto a auxiliar, está ali todo o potencial do universo disponível, mas há também esse passo de querer de ir atrás. Uma passagem que é bem emblemática, né? É aquela passagem da cura da mulher que sangrava há muitos anos e ela tinha certeza que se ela tocasse as vestes do Cristo, ela seria curada.
coloca no meio daquela multidão, porque ele vivia rodeado de muitas pessoas, era difícil chegar até ele. E aí ela vai, entra, consegue ir por baixo, assim, pelos pés e toca nas vestes. E ela tinha tanta certeza, ela tinha tanta fé, e ela faz todo esse movimento em busca do Cristo, e ela sente a cura. E Jesus, na hora, sente, ele diz, alguém me tocou. E os apóstolos ficam, como? Claro que te tocou, você está no meio de uma multidão, olha esse monte de gente aqui. Ele disse, não, alguém me tocou que de mim saíram virtudes, né? De mim saiu a energia. Ele sabia que quem tinha tocado nele, tocou nele daquela forma que dele saiu aquela energia curadora. E ela se manifesta, porque ela sabia que era ela. Então, esse movimento, né, de encontro com Cristo, e para mim ela é muito emblemática, porque ela, em si, ela não estava nem... ela estava só na certeza de buscá-lo. E aí ele fala, tua fé te curou. E foi muito bonito. Essa passagem, para mim, é uma passagem muito marcante, porque ela tem várias nuances, né, que a gente consegue dali trazer para a nossa vida, desse movimento em busca dessa energia sublime, dessa fonte que é o Cristo em nossas vidas. E ela, né, viveu isso, essa busca, esse movimento em torno do encontro com Jesus. Pois não, Gabriela? Eu cliquei sem querer. Eu só tô ouvindo. Tá bem. Eu achei, Gabriela, eu sou a diva, tá? Meu nome, eu dei a diva. E eu gostei da sua intervenção, foi super legal, assim, para a gente pensar e tudo. Quando eu falei do tempo, eu falei muito em relacionado à Bíblia lá, né? Quando eles falam lá dessas curas de Jesus, todas elas, a senhora aí que estava sangrando, era 12 anos, o outro cego, eu não sei quantos anos, todos eles eram muito tempo na história lá da Bíblia lá e tudo. E eu acho legal quando a gente consegue realmente pensar isso, né? Que a gente pode, aqui e agora, e realmente fazer tudo aqui, e viver plenamente o aqui e agora. Só que a minha sensação é essa, é de que a gente vive meio, sabe, assim, vai deixando a vida me levar e deixa de querer. Parece que o querer é uma coisa assim, nossa, ele move a gente, né? Tem que mover, tem que sair da gente, é um negócio assim muito forte. É isso que eu penso assim às vezes. Eu queria também fazer um comentário no começo do texto, quando a Joana, ela coloca a doença como um sintoma, que o ponto, o fulcro, ali a origem, ela está na desarmonia com a lei. Então, daí a gente pode pensar um outro aspecto, que lá no fundo não existe doença, existe o doente, é aquela desarmonia com a lei e que ela, de certa maneira, ela repercute, falando assim, olha, há aqui uma desarmonia para você prestar atenção. Então, o processo da reestruturação interna, ela faz com que não só a doença e a cura, ela seja um sintoma desse processo interno de reestruturar e entrar em harmonia com a lei divina. E para finalizar, eu me lembrei de um caso do livro Iniciação, a Viagem Astral, né, que a gente está lendo no sábado, no domingo, que é a leitura do domingo. Logo no começo, o Lancelot conta a história do Salomão, do rei Salomão. Ele cita que o Salomão, no final da vida, ali, nos últimos anos, ele fez um processo interno de reforma íntima, de reformulação que foi tão grande, que
os próprios mentores, foi além do que os mentores acreditavam para ele como pessoa. Então coloca aí toda a força de vontade da reformulação, ela é algo que é um potencial de todos os seres. Opa, Gabriel, pode. Oi, quando eu ouvi sobre o trecho da vestimenta e de tocar Jesus, eu ainda não estou me situando muito bem em que material, porque nesse trecho do capítulo que vocês leram, não fala sobre isso, né? Mas, de toda forma, sobre o que você passou dessa passagem, eu não a conheço, né? Mas você que tem o sotaque carioca, que eu não sei quem eu acho que essa busca pelo toque não é literalmente sobre ir de encontro à fonte que é Jesus. É sobre a busca interna nos saberes de Jesus. Então, isso se resume ao crer e ao procurar. Eu acredito na cura, eu acredito na busca pelo crer, e então eu procuro, sabe? Daí não é literalmente sobre tocar as vestes, sobre triscar, sobre ter contato físico com. É sobre a procura e o crer em si. É o que eu acredito, né? Ser. Exatamente, Gabriela. Por isso que eu trouxe essa passagem, ela está em Mateus, ela está em Lucas também, e eu concordo com você. Quando eu trago essas passagens, eu trago ela dentro do aspecto simbólico, do simbolismo que a passagem traz. Então, eu trouxe ela como um exemplo realmente do querer, porque ela fez todo esse movimento da busca, do esforço, todos os caminhos que ela abriu ali em meio à multidão, e realmente é de uma forma simbólica. As pessoas têm estudiosos da Bíblia que falam que uma passagem ela pode ter 77 interpretações. É o uso do número 7, né? 7 vezes 70 vezes. Da forma que a gente pode olhar aquilo, interpretar. Eu concordo com você. Nesse momento, a interpretação ela foi só simbólica mesmo. E para exemplificar o querer, quando a nossa alma quer, quando a nossa vontade ela é muito grande, a gente empreende esse movimento na busca, nessa fonte suprema que é Jesus, que vai além realmente do toque físico, porque ele está muito ligado a esse toque da fé, ao toque do encontro. E eu concordo plenamente com você nesse contexto que foi trazido, né, do simbólico.